Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que ele devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão, prostrando-se, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas e o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar esses discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judeia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar? Caríssimos, aqueles que estão na nossa matriz, bem como aqueles que estão nos acompanhando através dessa transmissão, a liturgia de hoje nos convida à prática do perdão, algo muito próprio do cristianismo e, de fato, tão difícil de se viver. Perdoar os nossos irmãos, perdoar a quem nos ofendeu, não é nada fácil. É uma tarefa ou uma missão que no nosso coração deve ser realmente cultivada todos os dias. E mesmo assim, a nossa condição de cristão ainda não chegou tamanhamente ao entendimento desta palavra, a vivê-la. Não é fácil, meus caros, perdoar ao quem realmente nos causou o mal, a quem está nos causando alguma maldade, a quem está tramando algo para nós. Na carne nós sentimos, e vem de fato a indignação, ou às vezes a repulsa, às vezes a indiferença, para não falar que de muitos modos, e às vezes agimos da mesma forma, fazendo a mesma coisa, pagando com a mesma moeda. E isso não é prática de um ser cristão.
que realmente quer no próprio Pai Nosso, quer realmente nos ensinamentos de Jesus, quer no ensinamento da tradição, das Escrituras, a exortação, a chamada de atenção para essa prática. Percebemos, pois, que Jesus, quando estava na cruz, pede realmente, perdoa aqueles que estavam fazendo tamanha gravidade, capacidade tamanha de olhar, manifestar a misericórdia do Pai e perdoar. E ainda pediu, certamente, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. A capacidade, meus caros, de perdoar passa por essa dimensão, perdoar todos os dias. E que bom fosse que antes de dormir, fazendo aquele exame de consciência de tudo o que fiz, desde o momento que acordei, à tarde, chegando à noite, dando-se conta, portanto, de algumas gravidades, alguns pecados, e muitas das vezes ligado também a isso, a falta do perdão. Pedir ao Senhor a capacidade de perdoar de coração aquelas pessoas ou aquela pessoa. E se não tiver ainda a capacidade de perdoar, pedir, Pai, perdoa. Essa já seria um passo de conversão, já seria um passo para a santificação, já seria um passo daquele que na verdade quer viver o seu ser cristão na sua dimensão essencial, a imitação de Cristo. Mas é tão difícil falar de Cristo, pregar a sua palavra, falar do Senhor. E de fato, muitas das vezes abrimos a boca a falar mal do irmão, das coisas que não convêm, e nem sequer tem a coragem de dizer perdão, errei, peço desculpas. Perceberam que quando realmente o mundo torna-se tão orgulhoso, tão vaidoso, tão arrogante, os problemas, as brigas, as intrigas e consequentemente as violências, elas crescem, porque não tem mais um que é capaz de baixar, se curvar e dizer, eu te perdoo, desculpa, perdão. Já vai direto também agindo do mesmo modo. E de repente, uma violência, uma briga. Sem falar, portanto, nessa semana da família que estamos dedicando todo esse tempo, das brigas que de fato são geradas na família pela falta de perdão, de reconciliação. E de consequência, muitas das vezes, até a morte, feminicídio. Tudo isso por uma palavra, pela capacidade de voltar para o outro e reconhecer, errei. Todos nós somos capazes de errar. A capacidade de reconhecer que errou, aqui consiste no sábio, porque ele faz um exame, ele volta para si, enquanto que aquele que na verdade é arrogante, ele não volta para si. Olha tudo e gira em torno de tudo, mas não faz o giro em torno de si. E não é capaz de perdoar. E de consequência começa a fazer atos violentos. E de tantas brigas e litígios. Peçamos ao Senhor que nas famílias, portanto, possam viver o perdão, o amor, a reconciliação. O antídoto para aqueles que na verdade não são capazes de perdoar é amar. É perceber a misericórdia do Senhor para conosco. Ele nos perdoa sempre, nos dá uma oportunidade. Vem realmente com todo o amor, toda a misericórdia nos ofertar uma vida nova. E porque eu não sou capaz também de fazer isso com meu irmão? Como posso viver a imitação se não sou capaz de viver o mínimo possível de perdoar? O reino dos céus, meus caros, está para aqueles que têm essa capacidade. Quem não perdoa, como pode receber o perdão do Senhor? Como pode participar da fraternidade do Pai, se não tem o irmão como um irmão? E assim, nessa celebração e nessa liturgia, voltando e fazendo esse exame de consciência, pedindo ao Senhor, de coração realmente tamanho e contrito, Senhor, Tu sabes
quais são as minhas faltas. Tu sabes, portanto, a minha capacidade de ser, viver e agir. Tu sabes, portanto, que eu tenho algum litígio, alguma briga, alguma indiferença com algum dos meus irmãos. Dá-me a capacidade de perdoá-lo. Dá-me, Senhor, essa capacidade de até essa pessoa dizer, perdão, desculpa. E assim realmente aliviar esse peso, essa mágoa, esse ressentimento, esse ódio, essa dor. Que isso leva cada vez mais à perdição. Senhor, cura o nosso coração ferido. Cura nossos ressentimentos. Muda o nosso agir. Converte o nosso coração, perdoando os nossos irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.